Best Top 10, canal de política são Auriverde Brasil, Blog da Cidadania, Brasil 247, Desmascarando, Gazeta do Povo, Jovem Pan Política, Meteoro Brasil, O Antagonista, Revista Fórum, Revista Oeste. Vote agora em app.premibest.com. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de setembro de 2025. São 9 horas da manhã. Minha amiga, meu amigo, a imprensa americana não fala de outra coisa a não ser do embate entre o presidente Lula e Donald Trump. E, na verdade, o que está sendo muito comentado nos Estados Unidos neste momento é realmente a estratégia do Lula, que conseguiu, ao utilizar o The New York Times, que é o jornal mais importante do país e talvez o mais importante do mundo, devido à quantidade de público que reúne esse jornal. É basicamente muito raro em qualquer parte do mundo que um jornal tenha tanto assinantes, são 10 milhões de assinantes, é algo impensável para o Brasil. Nós estamos falando aí de, 200 vezes o que tem o maior jornal do Brasil, que é a Folha de São Paulo, em termos de assinantes, e um jornal de extrema importância no cenário estadunidense. E nesse jornal o Lula escreveu uma carta que teve grande destaque, rebatendo ponto por ponto das alegações de Trump contra o Brasil, e isso logo após o Partido Democrata, vários senadores, deputados, estarem fazendo uma campanha dizendo que as tarifas do Trump contra o Brasil estão prejudicando o povo americano. Mas o melhor de tudo isso é o seguinte: vem aí a Assembleia Geral da ONU. E nessa Assembleia, o presidente Lula, como é costume, o presidente brasileiro sempre é o primeiro a discursar, e o discurso do presidente brasileiro sempre tem um peso muito grande. E aí o Lula vai ter uma outra oportunidade de falar ao mundo, na cara do Donald Trump, que ele está mentindo sobre as tarifas, que o julgamento do Bolsonaro foi completamente legal e coberto por todas as garantias constitucionais, segue a lei brasileira, dizer que há muita prova contra ele e se amparar na imprensa internacional, porque no mundo inteiro a imprensa está dizendo que o julgamento do Bolsonaro foi um ato de maturidade da democracia brasileira e também que o Brasil vem dando uma demonstração de firmeza diante das ameaças e das malcriações, da arrogância do Donald Trump, que estão chocando os Estados Unidos. A popularidade do Trump nos Estados Unidos é cadente, piora cada vez mais. Agora ele tenta surfar na onda de Charlie Kirk, que é esse ativista de extrema-direita que foi assassinado por um franco-atirador, que está preso lá e contra o qual não há prova nenhuma de ser ligado a algum grupo político ideológico. Como acharam o autor dos disparos, ele parece mesmo ser um maluco. E está difícil de vinculá-lo à esquerda. Então, por incrível que pareça, e é esse o tom da imprensa norte-americana,
é que um país desarmado praticamente como o Brasil tem forças armadas incipientes, né, tem um aparato militar frágil e que não chega a ser um país rico, apesar de ter um PIB muito grande, né, ser uma economia muito grande, mas é um país que tem muita pobreza, muita desigualdade, não é? Considerado um país emergente. Então, um país como esse está fazendo frente aos Estados Unidos de uma forma como nenhum país até hoje, inclusive os poderosos países europeus, têm conseguido. É realmente uma vitória para o Brasil e agora nós vamos ter o prazer de ver o Lula em Washington, na sede da ONU, dizendo poucas e boas na cara do Trump para todo mundo ouvir. Esse artigo no New York Times, ele falou ao povo americano que o Trump é um idiota e está cometendo atos que estão prejudicando o povo dos Estados Unidos e estão sendo injustos com o Brasil. Então aí realmente o Lula ele vai mostrando ao mundo algo que o mundo já fala sobre ele, que é alguém dotado de uma inteligência prodigiosa e de uma capacidade estratégica que chama atenção nos 4 cantos da Terra. Vamos assistir. Se você puder fazer uma doação via Pix, os códigos estão na tela, e qualquer valor, minha amiga, meu amigo, ajuda a gente para a gente poder fazer um canal melhor para você. But he's ignoring millions of Brazilians who are terrified of his deadly onslaught on the Amazon. The earth is speaking. She tells us that we have no more time. Quando eu denunciei seus crimes na frente dos líderes mundiais, ele me atacou. Levaram uma Índia para lá para atacar o Brasil. Ninguém critica o próprio país. Alguém viu o americano criticando aí as queimadas lá no estado de Califórnia? É só aqui, só aqui. Bolsonaro, eu nunca critiquei o Brasil. Eu critiquei você. E eu não estou sozinha. These Brazilians are putting everything on the line to save the forest that human civilization literally depends on. And all of us desperately need a new Brazilian president who won't burn it down. Um grupo de 11 senadores democratas dos Estados Unidos enviou uma carta ao presidente Donald Trump, acusando-o de claro abuso de poder ao impor tarifas de 50% sobre os produtos do Brasil. No documento, os parlamentares da oposição afirmam que a medida de Trump tem como objetivo pressionar o sistema judiciário do Brasil a interromper processos contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, o que configura uma interferência indevida em um país soberano. Os senadores destacam ainda que o comércio bilateral entre o Brasil e os Estados Unidos é robusto, com mais de 40 bilhões de dólares em importações brasileiras para os Estados Unidos anualmente, incluindo cerca de 2 bilhões de dólares em café. Os senadores alertam ainda que a guerra comercial provocada pelas tarifas pode aumentar os custos para consumidores e empresas americanas. O New York Times começou a fazer o nome do Lula há pouco mais de um mês, nessa reportagem, onde diz que, traduzida devidamente à página do Times, dizendo que ninguém desafia Trump como presidente do Brasil. A longa matéria com a história de como o Brasil está enfrentando o todo-poderoso Donald Trump, presidente da maior máquina de guerra econômica, militar, cultural do mundo, diz que diante de ameaças de tarifas de 50% e exigências para encerrar um processo criminal, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva diz que não aceitaria ordens de Trump. E aqui essa reportagem mostra para o público dos Estados Unidos, o público que pensa, que lê, que se informa, não são os maníacos de extrema-direita, mas gente que não é necessariamente de esquerda, mas quer saber
realmente o que é que está acontecendo. Você vê o tamanho da matéria, né? Bom, agora o Lula, no dizer da mídia dos Estados Unidos, ele faz uma jogada estratégica que encurralou Donald Trump. Por quê? Ele fala em orgulho do STF após a condenação de Bolsonaro e pede diálogo com Trump em uma carta, né? Em uma carta que você vê aqui, né, no New York Times, em destaque, e que diz o seguinte: a democracia e a soberania brasileira são inegociáveis. Ou também uma carta que não é pequena, não é, mas vale a pena ler, porque essa carta, ela basicamente desmonta tudo que o Trump fala, mas isso falando ao povo americano para ter o outro lado da história, porque o povo norte-americano é bastante desinformado. Só que esse jornal, ele é muito lido. Então aí vale a pena dar uma lida aqui, gastar esse tempo, dar uma lida aqui na carta na íntegra, apesar de a mídia já ter dito os termos gerais da carta, lê-la é muito importante. Diz o Lula, decidi escrever este ensaio para estabelecer um diálogo aberto e franco com o presidente dos Estados Unidos. Ao longo de décadas de negociação, primeiro como líder sindical e depois como presidente, aprendi a ouvir todos os lados e a levar em conta todos os interesses em jogo. Por isso, examinei cuidadosamente os argumentos apresentados pelo governo Trump para impor uma tarifa de 50% ao Brasil. A recuperação dos empregos americanos e a reindustrialização são motivações legítimas, quando no passado os Estados Unidos levantaram a bandeira do neoliberalismo, o Brasil alertou para os seus efeitos nocivos. Ver a Casa Branca finalmente reconhecer os limites do chamado consenso de Washington, uma prescrição política de proteção social mínima, liberalização comercial irrestrita e desregulamentação generalizada, dominante desde a década de 1990, justificou a posição brasileira. Mas recorrer às ações unilaterais contra estados individuais é prescrever o remédio errado. O multilateralismo oferece soluções mais justas e equilibradas. O aumento tarifário imposto ao Brasil neste verão não é apenas equivocado, mas também lógico. Os Estados Unidos não têm déficit comercial com o nosso país. Acumularam um superávit de 410 bilhões no comércio bilateral de bens e serviços, quase 75% das exportações. Pelos nossos cálculos, a tarifa média efetiva sobre os produtos americanos é de apenas 2,7%, ou seja, desmascarando tudo que o Trump diz. A falta de justificativa econômica por trás dessas medidas deixa claro que a motivação da Casa Branca é política. O vice-secretário de Estado, Christopher Landau, teria dito isso no início deste mês a um grupo de líderes empresariais brasileiros. O governo americano está usando tarifas e a lei Magnitsky para buscar impunidade para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que orquestrou uma tentativa fracassada de golpe em 8 de janeiro de 2023. Os americanos sabem bem o que é isso. Veja só, minha amiga, meu amigo, diz o Lula, tenho orgulho do Supremo por sua decisão histórica na quinta-feira que salvaguarda nossas instituições, o Estado Democrático de Direito. Não se tratou de uma caça às bruxas. A decisão foi resultado de procedimentos conduzidos em conformidade com a Constituição Brasileira de 1988, promulgada após 2 décadas de luta contra uma ditadura militar. A decisão foi resultado de meses de investigações que revelaram planos para assassinar a mim, ao vice-presidente e ao ministro do STF. As autoridades também descobriram um projeto de decreto que teria efetivamente anulado os resultados das eleições de 2022.
Então, aí você veja que é uma carta que vai na veia e num momento em que o Trump ele fica se justificando, dizendo que há uma ditadura no Brasil, mas ele tem que lutar não só com o Brasil, mas com a própria imprensa dos Estados Unidos, que está não só dando espaço para o Lula, como dizendo que ele está falando a verdade e o Trump está mentindo. Então o Trump ele fica cada vez mais encurralado nessa história. O Brasil continua dizendo para Trump sumir. Outro artigo no Times, do correspondente do Times no Brasil, Jack Nickas, e dizendo que o Lula não cede e está mandando o Trump ir procurar sua turma e fica por aí. Na semana passada, professores norte-americanos da Universidade de Harvard escreveram que o Brasil teve sucesso onde os Estados Unidos falharam, que foi em punir um golpe de Estado. Isso tem um peso monumental nos Estados Unidos e fere, inclusive, a crença deles de que são a maior democracia do mundo, né? Aqui você tem várias matérias que dizem, essa é um exemplo, que dizem basicamente que a estratégia do Brasil de falar direto para o povo americano encurralou o Trump. Linda Sanches, membro sênior do Comitê de Meios e Recursos Comerciais, divulgou a seguinte declaração em resposta ao anúncio de Trump de uma tarifa de 50%. A ameaça do presidente Trump de impor a tarifa de 50% ao Brasil é um claro abuso de poder e o exemplo mais recente de como ele está usando as políticas comerciais do nosso país como arma para servir aos seus próprios interesses. Os senadores dos Estados Unidos falam em abuso de poder de Trump contra o Brasil. Um grupo de 11 senadores dos Estados Unidos, todos do Partido Democrata, que se opõem ao Trump, enviou uma carta a ele dizendo que é tudo uma farsa o que ele está fazendo. Então isso está explodindo nos Estados Unidos. Você tem aqui a carta dos senadores, né? Você tem a tradução que diz: caro presidente Trump, escrevemos para expressar preocupações significativas sobre o claro abuso de poder inerente à sua recente ameaça de lançar uma guerra comercial com o Brasil. Os Estados Unidos e o Brasil têm questões comerciais legítimas que devem ser discutidas e negociadas. No entanto, a ameaça tarifária do seu governo claramente não se dirige a isso. Tampouco se trata de um déficit comercial brasileiro, já que os Estados Unidos tiveram superávit de 7,4 bilhões de dólares com o Brasil em 2024 e não registram déficit desde 2007. Ou seja, estamos falando de quase 20 anos, 18 anos, há 18 anos que os Estados Unidos lucram muito com o Brasil. Bom, mas o melhor de tudo é isso aqui. O Lula se prepara para viajar aos Estados Unidos após rebater o Trump sobre a condenação de Bolsonaro. Ele vai participar da Assembleia Geral da ONU, evento que tradicionalmente é aberto pelo presidente do Brasil, que estiver. O Bolsonaro mesmo chegou a discursar na Assembleia Geral da ONU, fez um discurso de 2 minutos e vazou, porque não tinha o que dizer e não sabia o que dizer. Em meio ao pior momento da relação com os Estados Unidos, o Lula se prepara para ir a Nova York para sua terceira participação na Assembleia Geral das Organizações Unidas desde 2023. O evento, previsto para a semana que vem, é tratado como uma das prioridades do Lula em sua agenda internacional. Em seus 3 mandatos como chefe do Executivo, Lula compareceu a todas as Assembleias Gerais da ONU, com exceção da de 2010. Na ocasião, ele mandou o Celso Amorim no seu lugar, pois estava focado na campanha da Dilma. Então, aí, essa visita do Lula aos Estados Unidos vai coincidir com entrevistas sem parar em televisões, matérias de jornal,
e um discurso que vai ser traduzido para o mundo inteiro na Assembleia Geral da ONU. Ou seja, o Lula está conseguindo vencer o Trump no jogo dele. O Brasil, na verdade, está conseguindo vencer o Trump no jogo dele, e é por isso que até agora não veio reação contra a condenação de Bolsonaro, por uma razão muito simples, minha amiga, meu amigo. Não vai ser fácil. Eles podem taxar, podem fazer o que quiser, mas você veja, eles tiveram que recuar na celulose há poucos dias, porque a pressão do empresariado desabou sobre a cabeça deles, que são os financiadores da campanha do Trump. Então a direita aqui no Brasil fica dizendo, eles são o país mais poderoso do mundo, eles têm bomba, eles têm caça F-35, nada disso vai servir para eles. Eles não fizeram isso nem com Cuba, que é uma ilhota do tamanho de um bairro de São Paulo, não é? E não fazem com a Venezuela, que é muito menor e mais frágil que o Brasil, e não vão fazer com a gente. Aliás, todos os países em que os Estados Unidos, através do Trump, tentaram interferir na política externa e favorecer algum governante, deu em nada. Inclusive eleições em que o Trump se meteu para tentar apoiar um dos lados, o candidato que ele apoiou foi derrotado. E é o que vai acontecer o ano que vem com o Tarcísio. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo meu abraço para todo mundo.